cachorrinho bonitinho. Que senhorzinho adorável. Será que ele é bravo? Filósofo do pessimismo, mente solitária, pensador sombrio ou apenas brutalmente lúcido? Talvez você nunca tenha lido Schopenhauer, mas com certeza já sentiu Schopenhauer. Aquele vazio no peito, a angústia e a sensação de que o mundo inteiro está contra você. Antes de Freud falar de pulsão, antes de Nietzsche falar de eterno retorno, Arthur Schopenhauer já estava lá, dizendo que a vida é sofrimento e que, no fundo, a vontade é uma prisão. Mas calma, esse documentário não é para te deprimir, é para te mostrar a mente afiada, o humor ácido e a solidão ruidosa de um dos pensadores mais provocativos e ranzinzas da filosofia. Mas se você se identificar com as ideias dele, eu não posso fazer nada. Arthur Schopenhauer nasceu em 22 de fevereiro de 1788, na fria cidade portuária de Danzig, atual Gdansk, na Polônia. Filho de um rico comerciante e de uma escritora ambiciosa, veio ao mundo em berço de ouro. Mas embora tenha vivido numa mansão, o jovem Arthur só se sentia acolhido em um lugar da casa, a biblioteca. O pai, Heinrich Schopenhauer, comerciante bem-sucedido e um iluminista pragmático, fissurado por liberdade e educação cosmopolita, queria que o filho seguisse seus passos. Aos 9 anos, o menino é obrigado a deixar a infância para trás. Seu pai o leva em longas viagens pela Europa. Ele será preparado para ser um comerciante, poliglota, cidadão do mundo. Durante anos, viaja por países europeus ao lado do pai: França, Inglaterra, Holanda. Mas o menino não queria cifras. Ele queria ideias. Nossa felicidade depende do que temos na cabeça, não no bolso. A mãe, Johanna, era carismática, vaidosa e sonhava com salões literários. Arthur se sentia desconfortável dos dois lados. De um lado, exigência e rigidez do pai. Do outro, a frieza da mãe, que ele nunca conseguiu perdoar. Quando Arthur tem 17 anos, o pai morre em circunstâncias misteriosas. O jovem herda parte da fortuna e a liberdade para escolher seu caminho. Desiste do comércio, vai estudar filosofia, filologia e viver de modo ressentido. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Enquanto ele se afunda em livros de Kant e misticismo indiano, sua mãe vira uma famosa escritora em Weimar e se torna uma celebridade, cercada por poetas e intelectuais. Schopenhauer tenta se aproximar, mas o reencontro vira um desastre. Ele a acusa de futilidade. Ela o chama de insuportável. Resultado, rompem para sempre. Nunca mais se falam. De certa forma, acabariam se tornando concorrentes pelas atenções literárias. Em 1818, aos 30 anos, Schopenhauer publica sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação. Quase 1000 páginas propondo que a realidade última do mundo não é racional, mas uma força cega e irracional, a vontade, da qual o mundo visível é apenas uma representação moldada pela consciência humana. Mas ninguém lê.
ninguém comenta, ninguém liga. É como se ele gritasse num deserto. Decepcionado com a rejeição acadêmica e familiar, Arthur torna-se cada vez mais isolado. Schopenhauer vivia em conflito com tudo e com todos. Nunca se casou, nem teve amizades duradouras. Desconfiado, solitário, mal-humorado. Seu cão, chamado Atman, era sua companhia mais constante. Dizia que os cães eram superiores aos humanos, mais leais, menos hipócritas. Arthur cultivava um ódio especial por George Hegel, o filósofo mais famoso da época. Considerava suas aulas obscuras e sua filosofia charlatanismo de cátedra. Quando se tornou professor, marcava suas aulas no mesmo horário que Hegel para tentar sabotá-lo. Mas quem acabava com a sala vazia era ele. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele sofre. Mas o que ele queria dizer nessas aulas? O que significa a tal vontade e representação? Para Schopenhauer, o motor do mundo é uma força cega chamada vontade. A vontade é um impulso cego irracional que nos move e nos tortura. Por conta da vontade, nós desejamos o tempo todo. Mas quando alcançamos nosso desejo, nos entediamos rápido. E aí desejamos outra coisa, sempre insatisfeitos. É um ciclo, uma roda de dor. Por isso, a vida, dizia ele, é sofrimento. E para piorar, não conseguimos ver as coisas como realmente são. Só conseguimos ver uma mera representação, aquilo que nossa inteligência e nossos sentidos falhos conseguem nos mostrar. Schopenhauer foi um dos primeiros filósofos ocidentais a levar o budismo e o hinduísmo a sério. Viu no Nirvana e no não-eu paralelos à negação da vontade. Queria, no fundo, parar de querer. Mas Schopenhauer via uma saída temporária desse sofrimento: a arte e a música. A música exprime a mais alta filosofia, numa linguagem que a razão não compreende. Arthur teve relacionamentos complicados, marcados pela desconfiança. Sua intolerância não poupava ninguém. Certa vez, chegou a empurrar uma vizinha escada abaixo porque ela falava alto do lado de fora de seu apartamento. Foi condenado a pagar pensão por 20 anos e era profundamente ressentido com isso. Durante décadas, Schopenhauer foi ignorado, cercado de desconfiança e silêncio. Mas já na velhice, vivendo em Frankfurt, algo inesperado acontece. Sua filosofia começa finalmente a ganhar fama. Nos anos 1850, começa a ser redescoberto por jovens leitores. De repente, vira um sucesso tardio. Livros reeditados, fama, prestígio. Finalmente, em seus últimos anos, Schopenhauer passeia com Atman, escreve ensaios ácidos e saboreia o reconhecimento que sempre achou que merecia. Em 1860, aos 72 anos, morre tranquilamente em sua casa, com certeza de que o mundo finalmente começava a ouvir sua voz. Ele nunca mais foi esquecido. O amor é a compensação da morte. Depois de sua morte, Schopenhauer vira o avô do existencialismo. Inspirou Nietzsche a pensar no niilismo, influenciou Freud a falar do inconsciente e virou referência para diretores como Bergman, Coppola e Tarkovsky. Schopenhauer não era pessimista,
mas realista. A vida é melhor entendida sem ilusões. E entender o mecanismo do sofrimento talvez seja nossa melhor chance de felicidade.